Muito bem, irmãos. Estamos na nossa segunda aula do nosso tema primordial aqui da nossa igreja, que é Ide e Fazei Discípulos. Essa é a nossa missão. A nossa missão como igreja é fazer discípulos de Cristo. Fazendo isso, nós vamos estar cumprindo aquilo que o Senhor nos determinou, tá bom? A nossa aula hoje vai ser sobre o discípulo. Na aula anterior, nós vimos a respeito do discipulado, vimos alguns conceitos de discipulado, algumas palavras-chave que nós vamos utilizar durante o percurso das nossas aulas, inclusive que a Bíblia mesmo utiliza, que a gente precisava ver. Vimos alguns conceitos e agora nós vamos falar a respeito da pessoa do discípulo. Mas antes, relembrando o nosso versículo-chave, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, aqui eu estou colocando na versão NVI, tá bom? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É uma maravilha essa promessa do Senhor. Ele manda a gente fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, de levar Ele para outras pessoas, mas Ele promete que vai estar com a gente o tempo todo, tá bom? Então, vamos dar uma olhada e vamos continuar no nosso tema de Ide fazer discípulos, falando a respeito do discípulo. Então, vamos começar. Pergunta-chave é: quem é um discípulo? E claro, nós estamos falando a respeito de discípulos de Jesus. Então, a definição que nós vamos colocar é essa. Discípulo é aquele que crê em tudo o que Cristo disse e faz tudo o que Cristo manda. É isso que nós vamos colocar para sermos discípulos do Senhor. Mas lembrando que tanto o discípulo quanto o discipulador têm aquelas qualidades que nós vimos na última aula que são muito importantes, tá bom? Nós precisamos ter coragem, compromisso e confissão. Essas três características ou essas três qualidades são essenciais para que a gente possa cumprir o bom discipulado e também transmitir isso para os nossos discípulos. Como é que foi da semana passada para cá? Você realmente aplicou essas qualidades no seu coração diante do Senhor? Então tá bom. Vamos continuar e nós vamos ver quem é o discípulo do Senhor, tá bom? Dá uma olhada nisso. Discípulo. Quem é um discípulo? Discípulo, ele é um aprendiz, um aluno, um estudante. É alguém que vai imitar o seu mestre, que vai imitar aquele que ele quer seguir. A gente vê isso em vários setores da nossa sociedade. Tem muitas pessoas que são discípulos de cantores de rock, por exemplo, pessoas que são discípulos de jogadores de futebol, pessoas que são discípulos de várias outras filosofias, de filósofos e coisas assim. Nós queremos ser discípulos do Senhor. Deixa eu contar uma história para você. Quando eu era pequeno, eu recebi um presente muito interessante do meu pai. Eu recebi uma bola preta e branca e uma camisa, um calção e um meião do Santos Futebol Clube. Agora você imagina que número que estava nas minhas costas? Exato. Número 10, do Pelé. Por isso que eu me tornei, eu sou santista até hoje. Nada contra os corintianos, tá bom? Nem os coxa branca. Mas olha, o que aconteceu foi assim, eu saí na rua, foi um dos presentes mais gostosos que eu recebi na minha vida. Eu me lembro disso até hoje. Eu saí na rua vestido com aquele uniforme, pegando a minha bola, chamando os meus amigos para brincar. E, gente, eu era o Pelé branco. Eu estava ali tentando fazer as coisas que o Pelé fazia. Quando a gente fazia um gol, eu fazia aquele gesto, tentando imitar o Pelé e assim por diante. O que é isso? Isso é que é ser um discípulo. Discípulo é aquele que vai imitar o outro, que vai imitar aquele que ele acha que é o seu ídolo ou o seu mestre. Tá bom? No nosso caso, nós queremos ser discípulos não do Pelé ou de qualquer cantor de rock por aí, ator ou atriz de televisão. Nós queremos ser discípulos de Cristo, tá bom? Note, o objetivo do discipulado é ajudar o indivíduo a crescer e se parecer cada vez mais
com Cristo. Esse é o nosso objetivo. Inclusive, o apóstolo Paulo colocou isso em Romanos capítulo 8. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, note, para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, ser um discípulo de Cristo nada mais é do que a gente amoldar as nossas vidas para se parecer cada vez mais com o Senhor. O discípulo verdadeiro, ele quer ser cada vez mais como seu mestre, e nós queremos ser cada vez mais como nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, há uma diferença muito importante que a gente precisa fazer entre a evangelização e o discipulado. Tá bom? Evangelização é transferência de vida eterna. A gente fala com a pessoa, leva a pessoa a reconhecer o Senhor como seu Salvador e ela recebe a vida eterna que vem através de Jesus, através do nosso testemunho. Discipulado é diferente. Discipulado é a transferência de maturidade espiritual. A pessoa que já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, agora vai crescer espiritualmente para se parecer cada vez mais com o Senhor. Note que a evangelização é uma única vez na vida da pessoa. A pessoa recebe o Senhor como Salvador, ponto. Mas o discipulado é diferente. O discipulado é um processo que dura a vida toda. Quando é que nós vamos acabar o nosso discipulado com o Senhor? Desculpa eu te falar, mas eu acho que nem lá no céu, tá bom? No céu a gente ainda vai ter muita coisa o que aprender. Então, o discipulado é uma coisa constante na vida da gente, tá bom? Continuando. Discípulo, segundo as Escrituras, é aquele que creu, se arrependeu, foi batizado e recebeu a habitação do Espírito Santo, tá bom? A palavra de Deus, ela ensina bastante a respeito do discipulado e ela ensina a respeito também de sermos discípulos. E ela usa vários termos para aquele que recebeu o Senhor como seu Salvador durante todo o Novo Testamento. Por exemplo, a palavra salvo. Existe a palavra salvo é aquele que foi liberto do poder e da condenação do pecado. Ela aplica essa palavra para aquele que recebeu o Senhor como Salvador. Também a palavra convertido aparece várias vezes também no Novo Testamento. Lembra que os apóstolos pregavam: arrependei-vos e convertei-vos, porque conversão é deixar uma coisa e começar a virar para outro lado e seguir outro. O apóstolo Paulo, ele ensina que os tessalonicenses, por exemplo, eles deixaram os ídolos e se converteram a Deus. Então, essa palavra é utilizada também no Novo Testamento. Outra palavra que é utilizada para quem creu e se arrependeu é a palavra discípulo. E é interessante, segundo o nosso autor, a palavra discípulo aparece 258 vezes no Novo Testamento. Interessante. É a palavra que mais aparece quando se refere a alguém que creu e recebeu o Senhor como Salvador. E existem outras palavras também, como crente, aquele que crê, em comparação, vamos dizer assim, com aqueles que são descrentes. E existe uma palavra que não aparece na Bíblia, mas que a gente muitas vezes fala, que é a palavra evangélico. Muitas vezes para diferenciar a gente de outros cristãos que seguem outros segmentos, muitas vezes as pessoas nos classificam, e nós mesmos nos classificamos de evangélico. Mas essa palavra não aparece. Essa é a única palavra que não aparece nas Escrituras. Tá bom? Mas se eu perguntar para você, qual é a palavra que você se definiria quando alguém chega para você e pergunta: você realmente aceitou Jesus como seu Salvador? Então você é o quê? Você diz o quê? No nosso estudo aqui hoje, o que a gente quer é que você comece a utilizar essa palavra, a palavra discípulo. Nós somos salvos, somos convertidos, somos crentes, somos evangélicos, mas antes de tudo, somos seguidores, discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então eu quero incentivar você a começar a se definir assim: discípulo de Cristo. E uma pessoa que mais tarde a gente vai ver, começa também a trazer pessoas ao conhecimento do Senhor.
Então você pode se definir como um discípulo de Cristo? Muitas pessoas se classificariam nesse ponto. Eu tenho certeza que talvez se você pegar alguém na rua passando lá, perguntando se é um discípulo de Jesus, se é um seguidor, se conhece Jesus, muitas pessoas vão falar que sim. Mas um verdadeiro discípulo tem algumas características bem especiais e que eu quero que você preste atenção. Porque muitas vezes aquilo que a gente vive não condiz com aquilo que a gente prega ou com aquilo que a gente declara. Deixa eu me explicar melhor. Existem algumas contradições nessa questão de ser ou não ser um discípulo. Eu quero passar com você algumas contradições. Então, primeira contradição. A pessoa se diz salva, convertida, mas quando é perguntada se deseja submeter tudo a Cristo, ela responde: ainda não. Ainda tem muitas coisas aqui que eu preciso cuidar. Quem sabe um dia eu vou fazer isso. Gente, alguém que é discípulo de Cristo é alguém que precisa submeter tudo ao senhorio de Cristo. Cada área da sua vida. Se você quer seguir Cristo de verdade, você tem que submeter tudo a Ele. Quer ver? Olha alguns exemplos do Novo Testamento. Lucas capítulo 5, falando a respeito de Levi. Levi você sabe quem é, Mateus. Aquele que escreveu o primeiro evangelho. Diz, depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Deixou tudo que estava fazendo lá. Ele era um cobrador de impostos, provavelmente estava sentado numa mesa, recebendo impostos de outras pessoas, com outros publicanos, outros cobradores do lado. Quando Jesus chamou ele para o discipulado, ele largou tudo. Sei lá se ele largou dinheiro, o que ele estava lá cuidando, só sei que ele largou tudo, a palavra de Deus nos diz, e começou a seguir o Senhor Jesus Cristo. A mesma coisa aconteceu com Pedro e André. Dá uma olhada nesse versículo de Mateus capítulo 4. Jesus dizendo para Pedro e André, e disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Notem, no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Pedro e André, pescadores, largaram tudo o que eles estavam fazendo e começaram a seguir o Senhor Jesus Cristo. Essa tem que ser a nossa atitude também. Claro que nós não vamos deixar, o Senhor não diz para que a gente deixe os nossos afazeres e comece a largar tudo e ficar na igreja o tempo todo. Não, não é isso que ele está dizendo para nós. Mas que toda a nossa vida tem que estar submetida a Ele. Ele tem que ser o primeiro lugar nas nossas vidas. Lembra daquele versículo de Mateus capítulo 6, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então essa tem que ser a nossa atitude. Olha esse versículo de Mateus capítulo 7. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitas pessoas estão proclamando que são discípulos de Cristo, que são seguidores de Cristo, mas não fazem a vontade do Senhor, não rendem tudo para Ele. Isso é uma contradição muito grande. Então, que isso não seja a nossa contradição também. Tem outra coisa. Olha a segunda contradição. O indivíduo afirma ser discípulo de Cristo, mas no momento de obedecer diz, agora não, deixa para outro dia, eu não estou com muita vontade, eu estou indisposto hoje, não é para mim essa coisa agora não. Sabe aquela coisa de obedecer o Senhor só naquilo que lhe dá vontade? Mas não é hipocrisia, pastor, fazer as coisas sem vontade? Não. É obediência. Muitas vezes você faz tudo o que você faz na sua vida morrendo de vontade para fazer. Não é assim que a gente vive. A gente não vai trabalhar morrendo de vontade de trabalhar. A gente não vai para um dentista morrendo de vontade de ir para o dentista. Mas a gente faz as coisas. A gente faz as coisas do jeito certo. E obedecer ao Senhor é a mesma coisa. Nós, como discípulos, não precisamos ter vontade de fazer tudo. Mas a gente precisa obedecer sim. Tá bom? Aquilo que o Senhor Jesus nos diz.
Olha o que diz Tiago, capítulo 2. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está o quê? Morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Olha, se você fala que acredita em Deus, muito bom para você, isso é ótimo. Mas você não está ganhando nada com isso. Os demônios também creem em Deus. Mas o discípulo é diferente. Ele obedece o Senhor Jesus Cristo. Terceira contradição. A pessoa diz que Deus sabe por que ela não pode fazer o que ele pede naquele determinado momento. Eu tenho ouvido muito isso. Ah, pastor, Deus sabe, Deus sabe. Ele é meu amigo, depois eu converso com ele, eu me acerto com ele. Mas Deus sabe por que eu não posso fazer isso que ele está me pedindo agora. Olha, dá uma olhada no que Jesus disse em João capítulo 15. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Nota que existe uma condição aqui. Para que você seja um amigo do Senhor Jesus Cristo, você tem que fazer o que ele ordena. Então, discípulo não é simplesmente a gente fazer as coisas na hora que a gente bem entende. Discípulo é a gente seguir o Senhor Jesus Cristo e pagar o preço do discipulado. Um discípulo de verdade do Senhor Jesus Cristo sabe que deve obedecer e sabe que deve pagar o preço desse discipulado. Note o que a gente está concluindo sobre essas contradições. O salvo que não quer ser um discípulo deve repensar se sua decisão por Cristo foi realmente verdadeira. Você fez uma decisão verdadeira por Cristo? Você realmente pediu para que ele entrasse no seu coração? Você pode se considerar um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Se você está com uma dessas 3 desculpas que a gente falou agora, isso é contradição, tá bom? Então siga o Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. Vamos continuar. Então nós estamos falando que discípulo é aquele que aprende e segue os ensinamentos de Cristo, tá bom? Nós temos 2 objetivos como discípulos de Cristo. Aqui são 2 objetivos principais, tá bom? Talvez a gente possa elencar outros objetivos, mas esses são os principais. Primeiro objetivo, desenvolver rapidamente o caráter de Cristo através da obediência. Então, como nós falamos, nós devemos obedecer ao Senhor. E olha, nós enfatizamos a palavra rapidamente ali, porque qual é a hora de obedecer? Quando você recebe o Senhor Jesus como seu Salvador, você se torna um discípulo dele. O que a gente tem que esperar para começar a obedecer aquilo que ele nos orienta? Por isso a gente tem que fazer isso tão logo a gente receba o Senhor como Salvador. Olha o que o apóstolo Paulo coloca para a gente. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Então, o propósito de toda a nossa vida, daqui e para a vida futura, é agradar o Senhor Jesus Cristo em toda e qualquer circunstância, tá bom? E o segundo objetivo é chegar a ser um cristão maduro e completamente desenvolvido na fé. De novo, estamos falando de completamente, uma coisa que é completa. A maturidade cristã tem que vir progressivamente, mas tem que atingir a gente de uma maneira completa, em todas as áreas da vida da gente. O apóstolo Paulo nos ensinou falando assim, nós o proclamamos a Cristo, né? Advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito ou maduro em Cristo. Nós vimos na aula passada que essa palavra perfeito significa maturidade, não perfeição absoluta, tá bom? Então esse é o objetivo, crescer para se parecer cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo e sermos cristãos maduros através da obediência. Tá,
Como fazer isso, pastor? Como atingir esses objetivos? Vamos ver se você consegue descobrir. Como é que a gente pode saber, de onde a gente pode aprender a ser um cristão maduro, a obedecer ao Senhor? Conhecendo e praticando a palavra de Deus. Exatamente, você já descobriu isso, né? É através da palavra de Deus que a gente conhece como obedecer ao Senhor, que a gente conhece como atingir esses objetivos de maturidade. Você é um bom estudante da palavra de Deus? Eu espero que sim. Você está ouvindo essa matéria agora, está estudando agora, porque você se interessa pela palavra de Deus. Então, nós vamos dar continuidade a isso nas nossas aulas, falando em como atingir esses objetivos através da palavra de Deus. Note a importância de você conhecer a palavra de Deus. Olha o que o Senhor Deus disse para Josué, tão logo ele assumiu a direção do povo de Israel no lugar de Moisés. Ele disse o seguinte: Deus dizendo para Josué, não deixes de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aí ele complementa: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quanto mais a gente estiver próximo da palavra de Deus, mais próximo nós vamos estar de agradar e obedecer ao Senhor. Que esse é o objetivo de nós como discípulos, tá bom? Então vamos lá. Note uma coisa importante. O nível de conhecimento bíblico do discípulo vai determinar, primeiro, a sua capacidade para ensinar e pregar. Quanto mais você conhece das Escrituras, mais você vai poder transmitir isso para outras pessoas. Também vai melhorar, vai determinar a sua capacidade de projetar a sua visão, seus alvos, seus objetivos de vida. Também a sua capacidade para confiar e transmitir confiança em Deus. Quanto você confia no Senhor? A palavra de Deus ensina a gente a confiar. Também a sua capacidade para ajudar outros em tempos difíceis. Quanto mais a gente aprende do Senhor e aplica a palavra nas nossas vidas, nós vamos poder fazer isso com outras pessoas. E também vai determinar a sua capacidade para ser paciente nas provações, né? A palavra de Deus nos acalma, a palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus nos repreende quando precisamos corrigir alguma coisa na vida da gente, e ela faz com que a gente ande na linha, tá bom? A gente tem muita oportunidade para a gente poder aprender da palavra de Deus na nossa igreja, e você sabe muito bem disso. Deixa eu lembrar para você somente alguns estudos bíblicos que são oferecidos pela nossa igreja, para que você possa se inteirar e não só isso, mas aproveitar desses estudos. Todos esses estudos que nós vamos falar aqui agora são estudos que estão à vontade para serem distribuídos para qualquer pessoa, para você e para quem você quer que seja seu discípulo ou para qualquer outra pessoa que você quiser passar, tá bom? Primeira coisa, estudos de salvação. Nós temos 3 estudos que falam especificamente a respeito da salvação em Cristo. Conhecer a Bíblia, conhecendo a Bíblia, a palavra de Deus, o pecado, o grande problema da humanidade, e o que a Bíblia ensina sobre o além da morte. Você pode pegar um desses estudos e levar esses estudos para as pessoas que você quer que se tornem discípulos do Senhor. Cada um desses estudos tem uma aplicação específica do plano de salvação para as pessoas. Use e abuse desses estudos, tá bom? Outro tipo de estudos que a gente tem são os estudos no Evangelho de João. O homem, o pecado, o Salvador, a salvação, a nova vida. É uma sequência de pensamento de 5 lições que vão fazer a pessoa entender a sua posição como homem diante de Deus, o que aconteceu entre o homem e Deus que criou essa inimizade chamada pecado e até atingir a nova vida em Cristo, recebendo como seu Salvador. Esses estudos no Evangelho de João são bem claros também para a gente poder utilizar na evangelização
e no discipulado, tá bom? Quando a pessoa se converte e ela já aprende aquilo que o Senhor é o seu Salvador, então nós temos os estudos para novos convertidos. São 20 lições com vários assuntos que estão relacionados aí, e você pode ver que são assuntos relevantes e o que a palavra de Deus fala a respeito de cada um deles. Além disso, nós temos o nosso curso de iniciação, que é chamado de Alicerces da Fé, iniciação para os membros da nossa igreja. Esse curso de Alicerces da Fé também fala das 10 doutrinas principais das Escrituras, preparando as pessoas para se tornarem membros também da nossa igreja. Então, todos esses estudos, eles são oferecidos pela nossa igreja para que você possa, então, aprender da palavra do Senhor, além, claro, das pregações, das mensagens que a gente tem colocado e gravado para você poder rever a hora que você quiser, e dos estudos que a gente faz aqui na nossa igreja. Então, todos esses estudos, eles são pertinentes e são próprios para quem quer aprender aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não só aprender, mas obedecer. Então, olha de novo para o que está escrito ali em cima. Discípulo é aquele que aprende e segue os ensinamentos do Senhor. Há uma diferença, e eu quero concluir com isso. Há uma diferença entre a gente aprender e a gente aplicar. O que nós estamos querendo como discípulos, como ser discípulos de Cristo, não é só aprender aquilo que a palavra de Deus nos ensina, mas é colocar em prática nas nossas vidas aquilo que o Senhor quer. E isso requer aquela palavrinha pequenininha de 2 letras com acentinho em cima. Requer fé. Se você quer ser de verdade um discípulo de Cristo, você precisa acreditar naquilo que ele fala. Você precisa acreditar que tudo aquilo que ele orienta você é para o seu bem. Você precisa acreditar que os seus ensinamentos, sejam agradáveis ou não, sejam de acordo com aquilo que o mundo prega ou não prega, sejam politicamente corretos ou não, são para o nosso bem. Nós precisamos acreditar nisso. Lembra que o escritor de Hebreus, ele disse, sem fé é impossível agradar a Deus. O que Deus requer da gente é que a gente acredite nessas coisas que ele está ensinando a gente. Para que a gente seja um bom discípulo de Cristo, nós temos que acreditar naquilo que ele falou, tá bom? Muito bem. O que nós aprendemos hoje? Primeiro, o objetivo do discípulo é ser um cristão maduro, parecido com o seu mestre. Tá? Quem é o nosso mestre? Cristo. Nós vamos parecer cada vez mais com ele. O conhecimento e a prática das Escrituras são imprescindíveis para ser discípulo. Se você não conhece, como é que você vai seguir? E terceiro, o discípulo precisa acreditar que o que Deus lhe orienta deve ser não só um ensinamento, mas um modo de vida. Deve ser o seu modo de vida. Então, meus irmãos, ser discípulo de Cristo é um privilégio. Ser discípulo de Cristo é a melhor coisa que possa acontecer na vida da gente. Então, não esquece, nós estamos aqui prontos para poder ajudá-lo a se tornar um discípulo melhor do Senhor. Tá bom? E é através disso que nós vamos fazer, através dessas lições, nós vamos aprender um pouco mais com isso. Nós vamos dar continuidade às nossas lições, tá bom? Aqui em cima você está vendo a nossa página no YouTube, e você vai poder, através dela, se inscrever no nosso canal, no canal do YouTube. Inclusive, clica em inscrever-se, clica naquele sininho do lado, porque cada vez que a gente colocar uma nova mensagem no nosso canal, você vai ser avisado, tá bom? E você vai poder aproveitar de todo esse ensinamento que a palavra de Deus nos dá. Espero que você tenha gostado da nossa aula hoje, e não esquece, nós vamos dar continuidade a isso nas próximas aulas, tá bom? Vamos ser bons discípulos do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor é bom e porque o Senhor nos ensina todas as coisas que o Senhor quer que a gente aprenda. Pedimos, Senhor, que cada um que está ouvindo essa aula hoje, eu e todos, Senhor Deus, que estamos aqui,
possamos de verdade ser bons discípulos do Senhor. Que o Senhor nos oriente e que a gente acredite na sua orientação. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.